O ano é 2025. A preocupação com a aparência ainda está nas pautas de notícia, nos vídeos da internet, no feed do nosso Instagram e nos gastos de cartões de crédito de milhares de pessoas. Enquanto eu fazia o roteiro deste primeiro episódio de podcast, conferia notícias que tinham títulos como Cirurgias plásticas entre adolescentes crescem com influências das redes sociais. Procedimentos estéticos em adolescentes cresceram 40% no Brasil e preocupam médicos. Essa é uma pauta gigante e aqui eu citei apenas a preocupação no público jovem com esse tema. Mas a verdade é que vivemos num mundo cada vez mais estético. E tudo isso nos traz uma reflexão. O que significa ter uma doença de pele nos dias de hoje? Se você deu play nesse podcast, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você aterrissou no lugar certo para falarmos de questões dermatológicas e de como elas estão habitando não apenas a pele, mas o cotidiano e os sentimentos da vida de um ser humano. A pele é o maior órgão do corpo humano e nos veste de ponta a ponta, nos identificando, nos colocando no palco da vida e das relações. Mas e quando essa pele é cheia de estigmas? Tá, mas vamos lá. Você já ouviu falar no estigma da pele? Bem, eu vou te explicar. É toda a discriminação e preconceito que pessoas com doenças de pele enfrentam. Tudo isso muito pautado pela falta de compreensão e pelo medo de contágio, mesmo quando se trata de questões não contagiosas. O difícil é que tudo isso acaba afetando a autoestima, a qualidade de vida e as relações sociais dessas pessoas. De pessoas como eu, por exemplo. Desde os tempos mais antigos, a gente pode observar questões de pele associadas à exclusão. Podemos citar a lepra, por exemplo, hoje conhecida popularmente como hanseníase. A lepra é uma das doenças mais antigas do mundo, e por século, as pessoas acometidas por essa condição foram isoladas da sociedade, como se representassem um perigo para o grupo. Além disso, existe um imaginário cultural de que doenças como essa estavam relacionadas à impureza, à maldição, o que aumentava ainda mais a discriminação. O mais triste deste relato é que ele não para na história antiga. Até hoje, o desconhecimento faz com que muitas pessoas acreditem que o toque ou a proximidade com pessoas com condições de pele levará ao contágio. Quando abordamos o preconceito, o constrangimento, a aceitação social e até mesmo a exclusão, falamos de situações ligadas diretamente à afetividade. Em meio a tudo isso, como lidar com essas questões quando a nossa diferença está literalmente na nossa pele? Quando atraímos olhares curiosos ao nosso corpo? A pele é o meio pelo qual o mundo externo nos toca e é percebido. E no meio disso, uma sociedade que demanda uma exigência estética, ter uma condição de pele traz olhares desconfortáveis, críticas, deboches e exclusões, o que desemboca no impacto negativo sobre as nossas emoções. Eu não vejo assunto melhor para começar nossa conversa nesta primeira temporada do podcast. Porque para entendermos mais de perto os impactos de conviver com uma doença de pele, temos que nos perguntar: qual a importância da pele e qual o papel que ela desempenha na vida de uma pessoa? A urticária apareceu para mim quando eu tinha 11 anos, naquela transição da infância para a adolescência. E como foi complexo descobrir quem eu era, do que eu gostava, questões comuns da idade, né? Enquanto eu lidava com sintomas por todo o meu corpo, que ficavam à mostra e nem sempre dava para esconder com moletom. Até mesmo meu primeiro vídeo na internet, lá em 2016, mostrando minha pele toda acomedida pela urticária, foi difícil de mostrar. Um processo doloroso e muito pessoal de aceitação dessa imagem. A imagem que a gente vê primeiro no espelho e a imagem que a gente também mostra para o mundo. Convidamos o psicólogo e neuropsicólogo Thiago Robles Jurras para trazer mais contexto sobre esse assunto. O Thiago é psicólogo clínico do Instituto Central do HCFM USP e ao longo de mais de 10 anos de atuação tem se dedicado ao acompanhamento psicológico, além da avaliação psicológica e neuropsicológica de pacientes com diferentes doenças crônicas e agudas. Vamos ouvir ele um pouquinho. Para entendermos ainda melhor essa questão, podemos olhar para os estudos mais gerais sobre imagem e autoestima. A pressão que as pessoas sentem para se encaixar em padrões de belezas irreais influenciados pela mídia e pelas redes sociais, criam uma dimensão de que não se está dentro de uma determinada norma e logo é feio e errado. Essa pressão
por um padrão de beleza irreal nos ajuda a entender como uma condição visível, como a urticária crônica, pode intensificar a insegurança e a baixa autoestima. A pele é mais que um órgão, ela é nosso litoral, é a linha tênue entre o que somos por dentro e o que mostramos ao mundo. É nela que se projeta a nossa imagem, nossa identidade visível. Mas e quando esse litoral se torna um verdadeiro campo de batalha? As lesões, a vermelhidão, a coceira incessante, tudo isso não apenas marca a pele, mas também fere a autoestima. O espelho deixa de ser um aliado e passa a refletir um corpo que parece não mais pertencer a si mesmo. A pele, nesse contexto, torna-se um palco de sofrimento que também é psíquico. Esse sofrimento muitas vezes não é visível. Ela afeta a forma como o indivíduo se vê e como acredita ser visto. A autoestima se fragiliza. As relações interpessoais se tornam mais difíceis. A espontaneidade dá lugar à vergonha. A liberdade de vestir o que se quer, de estar em público, de se mostrar, é substituída por estratégias de esconder, de evitar, de silenciar. A sociedade, com seus padrões estéticos rígidos, não facilita esse processo. A pressão por uma imagem impecável, alimentada pelas redes sociais e pela cultura do espetáculo, intensifica o peso da autoimagem. Muito interessante esse papo, né, gente? Eu tô aqui gostando muito de falar sobre isso e perceber o quanto é profundo e importante trazer esse tema para a mesa. E apesar de tudo isso que estamos conversando nesse episódio, existe um contraponto interessante nas doenças de pele. Ao passo que muitas vezes elas vêm acompanhadas de olhares, de julgamento e preconceito, também acontece uma certa minimização dos impactos da doença. Doido, né? De um lado, a exclusão social e o medo do contágio. De outro, pouca atenção e suporte, por se tratar de uma doença considerada puramente estética. Mas será que é? Na verdade, as doenças de pele representam um problema de saúde pública global significativo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que cerca de 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo estejam afetadas por condições dermatológicas em determinado momento. Aqui no Brasil, uma pesquisa realizada pela Ipsos revelou que 86% dos brasileiros entre 18 e 59 anos relataram ter algum tipo de problema de pele, indicando uma autoprevalência dessas condições na população. Lembra que lá no começo dessa conversa falamos que a pele é o maior órgão do corpo humano? Então, apesar disso, as condições de pele são frequentemente subestimadas. As doenças que afetam podem ter um impacto significativo na qualidade de vida, embora muitas vezes sejam negligenciadas. Então vamos voltar à pergunta inicial que começou essa conversa toda. O que significa ter uma doença que aparece na pele nos dias de hoje? Essa resposta tem dois lados, bem opostos entre si. Primeiro, significa viver como se ainda estivéssemos em tempos antigos, em que as pessoas com questões de pele se isolavam do grupo, tendo suas atividades sociais e relacionamentos comprometidos. Isso tudo é potencializado pela sociedade altamente estética em que a gente está inserido, que valoriza a imagem em detrimento de todo o restante. Por outro lado, também significa não ter apoio para expor seus enfrentamentos e dificuldades com os desdobramentos da doença, porque são apenas algumas marcas no corpo. Não parece ser algo tão crítico assim. Esse último ponto é tão complexo que acaba por interferir em questões importantes, mas que ainda não encontram um reconhecimento significativo de prioridade, como afastamento do trabalho, políticas públicas e acesso a tratamentos. Para mim, como paciente de UC há mais de 20 anos, ter uma doença de pele nos dias de hoje significa maximizar ainda mais os olhares que já estão freneticamente adicionados sobre a pele, procurando defeitos, questionando como mudar, na tentativa de esconder poros. São tantas complexidades e muitas vezes elas não se disfarçam nos filtros das redes sociais, né? Mas a boa notícia é que estamos abrindo mais um lugar seguro no mundo da internet para pôr esse assunto em pauta, para discutir questões de pele e sociedade. Aqui, a conversa vai além da superfície. É sobre vivências, histórias e a forma como sentimos o mundo
na própria pele. E na sua pele, como ressoa este assunto? Se este conteúdo falou com você, compartilhe com alguém ou me conte nas redes sociais. E não deixe de seguir o De Pele pra Pele no seu tocador de áudio favorito. Até a próxima conversa. Este foi o primeiro episódio de Pele pra Pele, um podcast com oferecimento da Novartis. Você escutou Valéria Rezende com a participação do psicólogo Thiago Robles Jurras. Até a próxima!